Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira a todos nós, para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então, amados, a mais uma live de oração. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que está lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, né? Vamos ler ali do versículo do 1 até o 5, né? Só para a gente ter uma noção do que Deus quer falar conosco hoje. Deus quer falar conosco hoje sobre propósito, né? Sobre nós permanecermos no propósito, sobre permanecermos no centro da vontade de Deus, amém? Amém. Então vamos falar, né, de propósito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, 2 Samuel capítulo 11, vamos ler esta palavra, ao final vamos ler o Salmo 91, nosso salmo de livramento, de proteção, salmo velho de guerra, de batalha espiritual, né? Então, essa é a palavra, 2 Samuel capítulo 11, vamos então louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Vamos agradá-lo agora em oração. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse momento de oração, de louvor, momento de compartilhar a Tua palavra, Senhor, propósito, missão que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, porque deitamos, dormimos e acordamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, cuidado de nós, nos livrado de todo mal. Pai, eu te peço por cada vida que está aqui hoje orando conosco, que a Tua palavra venha nos edificar, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, nos advertir, Pai, que a Tua palavra seja a luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho, em nome de Jesus Cristo. Exaltado seja o nome santo daquele que vive, que reina para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Amém. e amém, e amém. 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 Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus.
Estava lendo, meditando nessa palavra hoje, né? No capítulo 11 de 2 Samuel. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o seu exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Você conhece a história de Davi? Você sabe que Davi era um guerreiro, um soldado levantado por Deus, um guerreiro de Deus, né? Que lutou contra ursos, leões, que lutou contra Golias e, né? Matou o gigante, venceu o gigante. Davi era um guerreiro, um soldado de Deus que nunca se recusou a ir para a guerra, né? Porque quando o gigante estava, né, ali 40 dias afrontando o povo de Israel, Davi foi lá e lutou contra o gigante. Então, esse guerreiro de Deus, agora ele está num outro momento da sua vida, está na parte boa, né? Nós vemos Davi guerreando, nós vemos Davi matando gigante, nós vemos Davi sendo perseguido por Saul. Então, Deus mudou a história de Davi. Deus entregou o reino para Davi, entregou um palácio, entregou as mulheres que eram de Saul. Veja o que Deus faz agora na vida de Davi. Davi estava vivendo no palácio, cheio de riquezas, com mulheres, né? Com muitos soldados, com um exército à sua disposição. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que era primavera. E que nesta época os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E eu quero falar sobre permanecer no propósito. Quando Deus levanta guerreiros na sua obra, seja um guerreiro do Senhor, permaneça na posição. Permaneça aonde Deus quer que você esteja. Permaneça focado. Permaneça cuidando do propósito e da missão, porque Deus ele entrega um propósito e uma missão. Davi não foi estabelecido como rei de Israel por acaso. Ele foi estabelecido como rei de Israel porque o rei Saul, né, já não obedecia, já não ouvia mais a Deus. Então Deus o havia rejeitado. Então Deus colocou Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que obedecia a Deus, que fazia a vontade de Deus. Mas nós vemos Davi, desliga a máquina lá. Nós vemos Davi agora já no palácio bem estabelecido, cheio, né, de mulheres, de riquezas. Tudo que era de Saul vem para ele. E nós vemos que Davi, ele não vai para a guerra. Ele decide ficar no palácio. Então Davi faz uma parada que Deus não mandou ele fazer, Deus não mandou ele parar, né? O próprio texto diz, época em que os reis deveriam estar guerreando, Davi decide ficar no palácio e descansar. E nessa distração, Davi dá de cara com a tentação, Davi dá de cara com o pecado. E quem é mesmo o pecado? Aonde está a tentação? Em Betseba. Veja que o texto diz que Davi estava numa tarde, que ele levantou-se da cama e ele foi passear.
Veja que Davi está desocupado, Davi está sem fazer nada, Davi não está nem sequer vigiando. E ele foi passear no terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, olha isso, olha a tentação, e mandou alguém procurar saber quem ela era. E mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, né? E mandou procurar saber quem ela era, e disseram, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Então, ele sabia que ela era uma mulher casada. E o que ele decide fazer? Davi mandou que trouxesse a mulher para sua presença. E ele decidiu se deitar com ela. E ela havia acabado de se purificar do quê? Do seu ciclo menstrual. Então, depois que esta mulher voltou para casa, que Betseba voltou para casa, ela estava grávida. E ela mandou o recado para Davi que estava grávida. Então agora Davi cometeu adultério, cometeu um pecado terrível que não agradou a Deus. E para tapar esse erro, esse furo que ele deu, ele tentou de todas as formas fazer com que Urias, né, o marido de Betseba, tivesse relações com ela, mas isso não aconteceu. Davi não conseguiu fazer com que Urias se desligasse, né, se desvencilhasse da guerra, de tudo que estava acontecendo, porque o exército tinha sido enviado para a guerra, eles estavam na guerra, guerreando. E Davi decidiu mandar esse homem para a guerra, né? Davi enviou uma mensagem para Joabe no versículo 6, dizendo, envia Urias o hitita, e Joabe o enviou. E quando Urias chegou, perguntou-lhe a Davi onde estava Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E lhe disse, vá descansar, vá para sua casa. Então, Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Então, se a gente ler o texto, a gente vai ver que Urias, ele estava preocupado com a guerra, estava preocupado com os soldados que estavam na guerra. Ele não conseguiu ir para casa, ele não conseguiu comer, ele não conseguiu beber, ele não conseguiu dormir com a sua esposa. E ele mesmo fala isso para Davi, porque a guerra estava acontecendo. Então, a preocupação que Davi deveria ter com o seu exército, com a nação de Israel, ele não estava tendo. Ele estava preocupado em fazer com que Urias fosse para casa, deitasse com a mulher, e que aquele filho que estava na barriga, que era de Davi, a mulher fizesse entender que era de Urias. E isso não acontece. Então, Davi comete um outro pecado mais terrível ainda, que é mandar uma carta para Joabe pedindo, né, por que envie Urias para a linha de frente. Envie Urias para uma missão que já estava fadada a fracassar, aonde Urias morresse naquela missão, para que o pecado dele não fosse descoberto. Mas o profeta Natã vem e adverte, entrega a mensagem que Deus viu tudo que ele fez, né? E mesmo Davi se arrependendo de tudo que ele fez, já estava feito. E Deus, através do profeta, diz que por causa daquele erro, daquele pecado, dos pecados que Davi cometeu, a espada não se afastaria da casa de Davi, do palácio. E que Deus traria desgraça sobre a casa de Davi, sobre o reino de Davi, porque Davi, né, decidiu fazer uma parada que não tinha propósito, se distraiu no seu momento de descanso, de distração ali, ele deu de cara com o pecado, ele não resistiu, saiu do propósito, ele era para estar guerreando, ele não era para estar no palácio. Então o que eu quero falar para vocês, que essa palavra esteja focado no seu propósito, esteja focado na sua missão, porque quando o soldado, o guerreiro, o que está na linha de frente se distrai, não decide fazer o que Deus determinou para ela fazer, ela vai se distrair, ela vai sair do caminho que Deus determinou para ela. E quando nós nos desfocamos, quando nós nos distraímos, nós pecamos, nós cometemos erros, nós ficamos sem direção. Davi saiu daquilo que Deus estabeleceu para ele, era para estar na linha de frente, para estar guerreando.
A própria palavra diz, primavera, época que os reis saíam para a guerra. O que Davi queria em casa descansando, né? Mente desocupada, corpo desocupado, desfocado, fora do propósito, fora da missão, fora da direção. O diabo, né, colocou lá uma distração, colocou lá uma tentação. Ele não resiste, ele faz o que não é para fazer. E agora a espada, Deus está dizendo, a espada não se afastará da tua casa. Trarei desgraça. Deus traz morte, né? O filho que ele teve com Betseba, depois Deus, né, traz a doença sobre aquela criança acaba morrendo, apesar de Davi orar e jejuar e pedir a misericórdia de Deus. Então, amados, parece que o pecado é bom, né? O pecado foi bom, foi maravilhoso, mas o pecado, ele traz consequências, trouxe consequências ao reinado, trouxe consequências para a vida de Davi. Então, amados, a palavra hoje é permaneça no propósito. Permaneça onde Deus te colocou. Não saia da direção, não saia da missão, não saia do propósito, não se afaste até Deus falar com você. Até Deus dizer, agora você para, agora você vai, agora você fica, agora você entra. Não saia do propósito. Não pare sem propósito no meio do caminho. Cuidado com as distrações, cuidado com as tentações, né? Porque Deus te entregou um propósito, uma missão, então você vai cumpri-la até o final com muito esmero, com muita dedicação, com muita sabedoria, com muita vigilância, para que você não venha a cair no caminho, para que você não venha a sofrer as consequências das distrações. E Davi sofreu as consequências, mesmo se arrependendo. Deus disse que ele fez, o profeta entregou a mensagem, que ele fez o que não agradou o Senhor. Mesmo o Senhor o perdoando, mesmo o Senhor dizendo que Davi não morreria, lá no capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, né? Então o menino, o filho dele com Betseba, foi quem morreu. E depois que Natã foi para casa, o Senhor o fez adoecer, o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E mesmo Davi implorando a Deus pela criança, ele jejuou e entrou em casa, passou noite deitado no chão. Mas os oficiais do palácio tentaram levantá-lo do chão, mas ele não quis, recusou-se a comer. E 7 dias depois, a criança morreu. Então, amados, a mensagem de hoje é permaneça no propósito. Permaneça, se Deus mandou você para uma missão com um propósito, estabeleceu, te disse algo, fique aí, faça isso. Permaneça na posição, permaneça no propósito, cumpra a sua missão, faça a sua parte, não se afaste, não faça o que Deus não pediu para você fazer, não se distraia, independente do arrependimento de Davi, Deus cumpriu o que ele falou, Deus cumpriu o que ele falou, Deus trouxe desgraça sobre a família de Davi. Né? Então, amados, pecado a gente tem que vigiar para não pecar contra Deus. Vigiar para permanecer no centro da vontade de Deus. Então, onde você está? Se Deus te colocou no palácio, permaneça no palácio. Se Deus te colocar, né, em determinado ministério, em determinada posição, permaneça. Permaneça, cuide do seu propósito, cuide da sua missão, faça o que Deus te pediu para você fazer. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. A Deus. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será
o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória Amém. a Deus, aleluia. Glória a Vamos Deus. orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Que nós possamos, meu Deus, permanecer no centro da tua vontade, colocarmos Jesus no centro das nossas vontades, Pai. Que nós estejamos alinhados com o propósito, com a missão que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a permanecer no propósito, a permanecer aonde Deus nos colocou, na posição que Deus nos colocou. Pai, em nome de Jesus, venha guardando, livrando, protegendo, e que mesmo aqueles que estão cansados, Pai, querendo parar, meu Deus, dá renovo, dá forças para que eles venham a permanecer no centro da tua vontade, a permanecer no propósito, Pai, a não se distrair com as propostas do inimigo, com o pecado, com as distrações, porque tudo, Pai, terá consequências, mesmo que venham se arrepender, as consequências, elas vão acontecer, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, livra, guarda, protege os teus filhos e filhas, aqueles que estão na linha de frente, Pai. Que o Senhor vai derramando unção, poder, autoridade, para que eles venham a guerrear conforme a tua vontade, Senhor. Para que eles venham, Pai, a ser soldados guerreiros do Senhor, ungidos, preparados para todo combate, em o nome de Jesus. Blinda-nos com o teu sangue, Jesus. Reveste-nos na tua armadura, com todas as peças da armadura, Pai, para que nós possamos continuar pelejando, para que nós possamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vem repreendendo todo mal, todo laço, todo embaraço, toda arma forjada e preparada. Tira as forças, Pai, do inimigo, daquele que luta contra a nossa alma, contra a nossa vida e contra o nosso propósito, Pai. E que ele venha cair por terra, toda a investida satânica, maligna, contra o propósito, a missão que o Senhor estabeleceu para cada vida aqui, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, e que não venha sair do propósito, não venha sair da direção, do lugar aonde é para nós estarmos, que nós estejamos firmes e fortes e dedicados a cumprir a missão e o propósito, com dedicação, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, viva, né? Na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Se colocar Deus no centro de todas as coisas, tudo dará certo, né? E nós viveremos em paz, viveremos em segurança, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fica na paz, Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã.